aí do seu cliente se você não entender a raiz desse problema. Eu mesma tive muita dificuldade para conseguir resolver os problemas de pele dos meus clientes, enquanto eu não entendi que 90%, exatamente isso que você entendeu, 90% dos problemas de pele começam lá no intestino, a raiz está lá no intestino. E óbvio, né, passei por muita dificuldade, muito aperto até eu entender essa realidade. Mas não se preocupe, não esquente a cabeça que na aula de hoje eu vou te ajudar a entender essa realidade e você vai começar a ter sucesso aí tratando os problemas de pele do seu cliente na raiz. Uma das coisas que a gente precisa começar a olhar e a entender, né? Quando a gente fala de problemas de pele e problemas no geral, tá, gente? Pode ser desde uma simples pele extremamente ressecada, de uma pele sem viço, uma pele flácida, tá? Uma pele com muitas marcas e linhas de expressão, até realmente problemas reais, doenças autoimunes nessa pele, uma dermatite, eczema, vitiligo, psoríase, acne, Nádia, é isso mesmo, acne. Todos esses problemas, gente, são sinais de que o intestino não está saudável. Então, quando a gente tem um desequilíbrio, seja ele qual for no intestino, a primeira coisa que vai refletir é a pele. Eu brinco que é como se fosse um espelho. Um espelho. Quando o intestino entra em desequilíbrio, automaticamente esse desequilíbrio vai refletir nesse espelho e esse espelho é a pele, tá? Não é incomum as pessoas que começam a viver o DAMI, as pessoas que começam a tratar a saúde intestinal, uma das primeiras coisas que a gente começa a ver são melhoras na pele. Então você não precisa demorar para apresentar resultado para o cliente. Sabe aquela história de, Stephanie, mas cuidados naturais demoram para apresentar resultado para o meu cliente, daí ele acaba desistindo. Demora porque a gente está com a ordem incorreta, porque a gente está tentando fazer um tratamento tópico, enquanto a gente deveria estar começando pela raiz, pela saúde intestinal. E a gente vai falar bastante sobre isso. Então vamos lá. O que eu preciso entender? Se a raiz ela é intestinal, o que começa a corromper essa saúde intestinal? Aonde que acontece o desequilíbrio? Não é verdade? Então, o que acontece ali? São decisões, são escolhas diárias que o meu cliente faz e que começam a corromper essa saúde intestinal. E daí, consequentemente, esse meu cliente começa a ter resultados na pele, tá? Então, eu preciso começar a olhar, obviamente, né? Aplicar ali o DAMI, mas começar a olhar para o meu cliente o que tem na casa dele no dia a dia. Quais são os principais intoxicadores que ele tem contato todos os dias, que está corrompendo a saúde intestinal? E aí a gente começa a ter uma visão bem diferente. Só que aqui nessa aula eu não vou ficar vindo aqui e falar para vocês assim, olha, vamos fazer uma máscara de argila rosa, porque a máscara de argila rosa, vamos fazer aqui uma sinergia de óleos essenciais. Não é, eu não quero trazer esse conhecimento superficial, porque eu tenho certeza absoluta que o teu cliente já tentou todas essas coisas. Ele pode ir lá no Google, né, como a Nádia colocou aqui, tratamentos naturais para melasma. Tem várias coisas. Só que se tivesse dado certo, ele não estava te procurando. Entende que quando o terapeuta ele vive de aliviar sintomas, ele começa a perder a sua autoridade e a sua credibilidade, porque ele começa a oferecer algo para o cliente dele que o cliente dele consegue sozinho procurando na internet. Agora, com o chat GPT lá, com a inteligência artificial, mais ainda. Ficou muito mais fácil o cliente buscar esse tipo de informação na internet. Então, o que você vai fazer para se diferenciar? O que você vai fazer para realmente ajudar esse cliente a resolver os problemas de pele dele? Tratar a raiz. Então, por isso que essa aula ela não vai ser superficial, não vai ser de diquinha nem de receita, para ajudar você a entender um conceito. E aí você vai conseguir aplicar e ter resultado, tá? Porque se você não entender sobre a raiz dos problemas de pele, o que vai acontecer? Você vai ficar
ajudando esse cliente a sobreviver de crise em crise. Principalmente quando a gente está falando de problemas como psoríase, problemas como eczema, dermatite atópica, caspas, tá? Então a gente precisa, acne, né? Que às vezes tem umas crises assim que, pelo amor de Deus, parece que o rosto vira um choquito, né? Eu sou velha, gente, eu sei que eu sou velha. Essas expressões são bem velhinha mesmo, mas tá tudo bem. Então, a intenção não é que você fique ajudando o cliente a sobreviver de crise em crise. Por quê? Porque vai chegar um momento que ele vai desistir. Vai chegar um momento que ele vai cansar. E o que ele vai dizer pra você? Poxa, não dá mais pra mim. Olha, me ajuda muito quando eu tô em crise, melhora, alivia, só que depois volta. Só que chega um tempo que esse alívio das crises, ele deixa de fazer efeito, ele perde a sua eficácia. E daí o que acontece? Esse cliente, ele volta para os corticoides. Ele volta para os medicamentos. Nossa, dessa vez a crise foi tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que não teve como. Entende que tratar o problema na raiz vai muito além de amenizar crises, de aliviar sintomas? Vai de devolver para o corpo desse cliente, devolver para o intestino desse cliente a capacidade de devolver a saúde da pele sozinho. Sozinho.